Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Redenção. Irmã Raquel cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em cada um de nós, ao lançar o seu olhar de compaixão. Ele me viu tão pobre pecador. Que amor que Jesus nos demonstrou. Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim, em você. Quando Jesus deixou seu trono junto ao Pai, Ele pensou em cada um de nós, ao tomar a rude cruz pra carregar. Ele me viu tão frágil, pecador. Que amor é esse que Jesus nos demonstrou? Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim e em você. Quando Jesus foi preparar um novo lar, Ele pensou em cada um de nós,
amor é esse que Jesus nos demonstrou. Eu reconheço, nada fiz por merecer. Quando Cristo planejou a redenção, Ele pensou em mim e em você. Ouvintes amados, a mensagem do profeta desta era, Cristo é o mistério de Deus revelado, nos mostrou Deus em Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós devemos observar bem essa objetividade do Pai, de Deus. Ter a preeminência em seu corpo de crentes. Esse corpo é chamado de a noiva de Cristo, a esposa eleita. E esse propósito é justamente para que ele pudesse viver nas pessoas. Então, em segundo lugar, mais propriamente dito, é Cristo em você. A esperança da glória, quer dizer, a sua, a nossa única esperança da glória. Ele podia fazer isso com Adão e Eva, enquanto o pecado não os separou de Deus. Não quebrou aquela comunhão sob uma unidade. A comunhão sob a unidade significa ser um. O casal realmente casado é o exemplo perfeito disto. Comunhão sob unidade. Tem a mesma linguagem, falam um com o outro. Então, assim que aquilo foi quebrado, Deus criou um meio de recuperar aquilo novamente. Aquela comunhão, aquela unidade. Isso deveria nos levar a um ponto de experiência e de exame introspectivo. Isto é precioso aos olhos de Deus, e o profeta diz: isso é precioso para mim. É que haja uma recuperação, que tenha havido um meio de recuperar aquela comunhão sob unidade.
Então aquilo era precioso para o profeta. Muito precioso acima de qualquer manifestação emocional, qualquer sensação. Quando o profeta de Deus diz: isto é precioso para mim, é precioso para toda noiva. Ele disse: a minha esposa gosta de torta de morango e eu gosto de torta de maçã. Pois bem, nesse sentido, mesmo como esposa e esposo, eles podiam divergir e estarem na mesma comunhão sob unidade. Isso não quebrava e não quebra a unidade. Mas, quando se trata desse mistério, quando se fala do gosto espiritual, do sabor, do paladar espiritual, isso não tem como divergir. Não tem como o profeta amar os hinos, que realmente são hinos. Os hinos que foram escritos em tribulações. Hinos, isso já diz tudo. Enquanto o mesmo eleito adora, ama esse ritmo que veio do inferno. Aí não tem jeito. Algo está errado. Alguma coisa está divergindo. É claro que aí não pode haver unidade. Então vamos apelar por coisas naturais, pelo sabor natural da vida, às vezes coando mosquito, engolindo camelo. Mas, na verdade, nunca foram do mesmo espírito, nunca foram do mesmo companheirismo. Eles se beneficiaram do companheirismo. Nós sabemos que Datã, Coré, Abirão foram salvos por Moisés. Salvos do Egito. Pelo mesmo batismo no Mar Vermelho. Paulo disse: comeram do mesmo manjar. Beberam da mesma água da rocha. Mas não entraram. Eles não eram da comunhão de Moisés, por nascença. Eles tinham o espírito da independência, do personalismo, da individualidade. Agora, quando a unidade é quebrada, é porque houve de fato unidade. Eu tenho dito, a grande meretriz não é pródiga. Nesse sentido, ela não é pródiga, porque o filho pródigo volta para casa, volta para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, volta a ver a divindade como os apóstolos viram. Porque a igreja, esta noiva, está edificada, veja que mistério, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2,38, é a obediência de Mateus 28,19. O batismo não salva,
O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não salva, mas é uma expressão, é um testemunho de que a pessoa foi salva. Não teve tempo, é o caso do ladrão da direita, é outra coisa. Então você faz aquilo porque é salvo, não para ser salvo. A recuperação da unidade para quem nasceu na unidade, para quem foi pródigo. Por isso Elias vem converter os corações dos filhos à fé dos pais. Mas ele não vem converter o coração da meretriz, e nem tampouco de suas filhas. Jezabel pôde ver o que viu de poder no ministério de Elias. Não teve como deixar de ser Jezabel. Não tem como. Então, quem é restaurado por Elias é filho. E nós todos, como pródigos, temos voltado à casa do Pai, à casa apostólica, ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vendo o Filho no Pai, o Pai no Filho, e não tendo esta ilusão de três pessoas distintas. Miragem. Agora, ele não se manteve com Adão e Eva. Não teve como. Por quê? O próprio Adão e a própria Eva se recuaram dele. Eles próprios saíram do companheirismo. Mas não foi simplesmente quando fizeram roupas de folhas para si e se esconderam de Deus. Foi quando eles estavam transgredindo, ela com a serpente e Adão com ela. Adão não caiu pela serpente, caiu pela sua esposa. Então, quando eles estavam transgredindo, respectivamente, Eva com a serpente, Adão com Eva, sua esposa, é que eles estavam quebrando aquela comunhão. Aquela comunhão sob unidade. Isso quer dizer, um podia falar com o outro. Eles podiam conversar amistosamente com Deus. Aleluia. Ele nunca seria capaz de expressar a sua plenitude, seu atributo completo, através de quem estava quebrado com ele. Porque ele poderia ter sido um pai ali, naquela hora. Ele era Salvador, mas não era lá. Ele não fez Adão, ele não gerou Adão, como gerou a si mesmo, a Cristo. A grande diferença está aí. Então ali agora estava dependendo exatamente do atributo de Salvador, para ver a restauração, para recuperar a comunhão sob unidade, para expressar o grande mistério
de que aquele que nos criou, falando no lugar de Adão e Eva, aquele que nos criou, que nos deu vida, que nos deu do seu sopro, do qual nós separamos, providenciou o meio. O Cordeiro sangrento, expressando assim o seu atributo de Salvador. Então é o quadro em que você se encontra. Meu irmão, minha irmã, não é esse quadro de fracasso, não é esse quadro de separação, não é esse quadro do miserável homem que sou, não é esse quadro do maior inimigo que eu sou, tem o meu nome. Não é esse quadro da carne e do sangue. Ora, como separar-se daquele que nos criou? Isso pode acontecer, mas jamais poderemos nos separar daquele que nos gerou. Nos gerou de novo. Adão e Eva não foram gerados, foram apenas criados. Foi lá no barro que ele criou Adão. E do Adão ele tirou a Eva. Então eles tinham que ser gerados. E isto sem sensação, como ele próprio gerou a Jesus Cristo no ventre de Maria. Não foi uma criação. Ele é o princípio da criação de Deus? Sim, mas uma criação gerada. Gerada. Isso é tremendo, isso é maravilhoso para mim. Isso é maravilhoso para todo eleito, para todos os filhos de Deus, porque isso realmente significa Cristo em você. O mistério de Deus revelado. Sempre lembrando, e aquilo que não é dos céus, que é a carne e o sangue, não pode estar neste processo de restauração completa, divina. Tem que haver um outro corpo. Esse corpo é celestial. Esse corpo é semelhante ao dele, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, viva a sua bênção nesta hora. Assuma a sua filiação. Filha, filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.